Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de fevereiro, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus disse: "Foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com a outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, 28 de fevereiro, último dia desse mês. Agradecemos a Deus por Ele nos permitir viver mais esse mês na nossa vida, chegar mais um final do mês. Agradecemos a Deus por essa manhã, agradecemos a Deus por permitir que nós acolhêssemos a palavra de Deus em nosso coração. Às vezes a gente fala a palavra de Deus tão importante, essa palavra tão importante, e na verdade todas as são. Às vezes algumas nos tocam mais, às vezes outras nos tocam menos, mas isso não significa de que uma é melhor do que outra. Às vezes nós temos esse sentimento porque diante da situação, do momento em que estamos vivendo, de acordo com a nossa necessidade, a palavra de Deus supre nosso coração. Se estamos precisando de um conselho, a palavra de Deus nos aconselha. Se estamos precisando de uma direção, a palavra de Deus nos direciona. Portanto, a palavra de Deus, ela atua em nosso coração de várias formas. Depende da maneira e de como estamos sentindo naquele momento. E hoje, nesse Santo Evangelho, o Senhor nos fala de algo tão importante, especialmente para os casais. O Senhor nos fala para os casais que vivem em matrimônio, nos aconselhando que esse matrimônio não seja desfeito jamais. Que a partir desse sacramento recebido, a vida de um casal ela se torna diferente. Já não são mais duas pessoas, mas sim uma só carne. Portanto, a palavra de Deus nos fala exatamente isso no nosso matrimônio. E ainda é mais profundo ainda quando diz: "O que Deus uniu, o homem não separa." Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos acolher essa palavra de Deus em nosso dia a dia, especialmente na nossa vida de matrimônio.
O Evangelho é uma narrativa de como seguir Jesus no caminho da vida de fé, trazendo à tona a temática da indissolubilidade do matrimônio, ou seja, o matrimônio não seja desfeito. O grupo dos fariseus, usando a maldade, pergunta a Jesus se é lícito ou não divorciar. Jesus diz a permissão de Moisés foi por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, por causa da dureza do coração das pessoas. Mas que a vontade de Deus era que, desde o princípio, o matrimônio entre partes expressasse a unidade e a indissolubilidade, ou seja, que nunca fosse desfeito. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos, quem tem o sacramento do matrimônio, procura viver esse matrimônio santo, esse matrimônio de fidelidade e de paz. E aquelas pessoas que ainda não vivem o matrimônio, que possa um dia querer vivê-lo. Que os seus relacionamentos seja abençoado por Deus através do sacramento do matrimônio. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, pedir a Deus especialmente por todos os casais, para que nos seus lares seja um representante de Deus na família. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.